Olá, vamos a mais um episódio do podcast do Doutor Bactéria, gente. Olha que alegria estar com vocês aqui, né? Você sabe o que é o podcast Doutor Bactéria? Para que nós criamos, para que nós fizemos esse podcast aqui? Para fazer o que eu sempre fiz, levar pessoas que eu gosto, pessoas que têm muito a falar, pessoas que são muito queridas, né? Pessoas que têm um conteúdo assim fantástico e que eu teria um prazer de levar para minha casa. Levar para minha casa para a gente conversar, bater papo. E é justamente isso daqui. Esse podcast aqui é um bate-papo que eu faria na minha casa. Ao invés de fazer na minha casa, eu vou fazer junto com vocês. Né? E hoje aqui, gente, eu estava vendo o currículo dela, dessa pessoa que vai vir agora, tá? Se prepara que vai ser 1h30 só de currículo. Aqui, gente. Nutricionista, professora, palestrante, cientista, né? Graduada em nutrição, pós-graduação em bioquímica, fisiologia e nutrição esportiva, pós-graduação em nutrição clínica ortomolecular, né? Mestranda do programa de pós-graduação em ciência do movimento humano e reabilitação, certificação internacional de nutrição esportiva pela American College of Sports Medicine, Indiana, certificação internacional em nutrigenética e nutrigenômica, tá? Editora primeira em Science Surgical Research. Nossa, me matou isso daqui. Tá? Então, e Health Jornal da Índia. Gente, falando isso assim, repetindo, aí você está pensando, bom, essa mulher deve ter 180 anos. Mais ou menos, 180 anos, deve ir aqui, falar do passado, mas não é não, gente. Olha só que linda, maravilhosa aqui. Puxa vida, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui. É uma pessoa muito querida, eu estava conversando com ela, uma pessoa que tem novinha, super novinha, gente. Ela devia fazer 10 faculdades juntas, de manhã uma, outra tarde outra, à noite outra, vem fazer tudo junto. Sorridente, feliz da vida, contente, né? Aquela nutricionista que a gente sonha em ter um corpo assim, né? Pega e olha para ela e fala, eu quero ser igual a você, isso daqui, né? Poxa, você é muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Nossa, obrigada. Thaís, obrigado, Thaís, por você ter vindo aqui. Como é que é o seu sobre... É Verde ou Verde? Verde. Verde, italiana? Verde, italiana. Italiana, Thaís Verde. Muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Puxa vida, que muito querida feliz de que você estar é. Aqui. Thaís, quem é Thaís? Quem é você? Vamos ver, vai definir isso aqui? Nunca ninguém pergunta essa coisa. Defina você por você. Não, eu sou uma pessoa, sou sagitariana, né? Gente boa pra caramba. Total. Alegre, Os dois, Sagitário e Escorpião, são os melhores. E sempre correndo atrás, né? Eu falo que a nutrição, ela é um presente para mim. Há 20 anos atrás eu tinha escolhido medicina, fiz 1 ano de medicina, mas não consegui finalizar por problemas financeiros. Sim. E aí a minha segunda opção, medicina, né? naquela época já era cara, né? Nossa, imagina agora. E aí foi que a nutrição foi a minha segunda opção. Sim. E eu falo que hoje eu consigo cuidar mais do paciente do que o próprio médico. Olha. Então eu levo sempre a nutrição para casa da longevidade, né? Então, não só o emagrecimento, a performance física, mas eu sempre falo para os meus pacientes como você quer envelhecer. Né? Os anos passam. Sim. E de que forma que você quer envelhecer? Independente se é atleta, se não é atleta, né? Qual é o objetivo final ali do tratamento proposto, mas eu sempre falo sobre a longevidade. E quando você lida com a nutrição com a longevidade, você minimiza os efeitos deletérios da saúde ao longo do tempo, né? Como é que faz isso? Me fala urgente, eu estou precisando de saber disso aqui. Eu não durmo, como mal, eu sou, acho que tudo que você pode fazer, vou falar uma coisinha só. Quando você às vezes você entra numa casa que está tudo bagunçado, eu adoro entrar numa casa assim que está bagunçado, cheio de contaminação, esse negócio que o trabalho da gente aparece. Então eu sou o típico paciente que acho que seria adorar, que eu não durmo direito, não me alimento direito, não como direito, como de vez em quando, às vezes. Se eu te falar o que eu faço, você me matar para mim, tá? E já estou chegando numa idade meio avançada aqui. O que eu faço? Eu falo que a gente tem 2 caminhos. Sim. O primeiro caminho que você escolhe é o rejuvenescimento celular. Eu sempre falo sobre os 4 pilares da vida. Quais são? A nutrição, em primeiro lugar.
Por que a nutrição? Porque através do alimento você libera um nutriente e esse nutriente é que vai sinalizar a sua célula para o bem ou para o mal. A atividade Ficou baixando. física. Eu vou estar no final dos exercícios, eu vou estar atrás da cadeira. O segundo pilar é a atividade física. Sim. Então, um corpo ativo, também você tem muita sinalização a nível celular de rejuvenescimento celular. Hoje em dia a pessoa tem muita atividade física, né? Com o pescoço assim com a mão, né? Também. Assim, né? Fica uma atividade, o dedo fica até duro, né? O terceiro pilar Sim. é você cuidar da sua microbiota intestinal. Então, é ali onde tudo acontece. Sim. É ali onde o alimento vira nutriente, esse nutriente para ser digerido, absorvido e aproveitado pelo organismo, né? E sem contar toda a produção de hormônios, neurotransmissores. Então, a microbiota intestinal hoje falamos que é o órgão mais importante que a gente tem, né, no corpo. E o quarto, o sono. Quarto pilar. O sono, na verdade, todas as fases REM do sono, eles são importantes porque cada uma delas tem uma função. Então, quando você sai do seu estado de vigília e vai para o estado do sono profundo, no sono profundo é que tudo acontece. É quando você estimula genes importantíssimos para o organismo, né, como o clock, que a gente daqui a pouco vai falar dele, como o BMAL1, né, que são genes que estão relacionados ao seu ciclo circadiano. O que quer dizer isso? O seu corpo precisa entender o que precisa fazer durante o dia e ele precisa entender o que precisa fazer durante a noite. Então, para isso... Isso é um treinamento? É um treinamento. É um treinamento que você faz, né, para que o seu corpo consiga passar por esse processo, né? E segundo, é onde você estimula mais síntese de proteínas, que é importante para sua massa muscular, para sua massa óssea. No sono? No sono é onde você faz toda a parte de suporte de glicogênio muscular, né, que você gastou ao longo do dia, ou hepático. Quer dizer, acordar às 4 horas da manhã para responder e-mail não é legal. Não é legal. Não é Tá legal. vendo? Tá vendo? O dorme, acorda não é legal. Tá Você vendo? Vou ter que precisa assistir esse ter... podcast. Eu assisti. Você precisa ter pelo menos de 6 a 8 horas de sono por dia. Já estou abaixando. Falei que vou ficar atrás da cadeira no final desse ano. E a alimentação, que você falou, o pouco que a gente acaba comendo, é que a minha vida é muito doida. É programa de televisão que eu faço, só me chama, é programa meu de televisão que a gente está lançando, é programa de rádio, podcast, muitas lives, muito lançamento de curso, lançamento de produtos, quer dizer, tá toda coisa junto que eu me sinto às vezes que estou no... Sabe aquele chinesinho do prato? Sabe, aquele que você pega o negócio, o outro está caindo, aí você vai e arruma, o outro está caindo, você vai e arruma, de repente, eu estou com medo que de repente todos os pratos vão cair. Mas não é você. Sim. Eu falo que hoje isso é a vida de todo mundo. Só que você precisa ter disciplina. Sim. Né? A saúde, na verdade, ela exige de você muita disciplina. O se alimentar bem, pensa, o quanto o seu corpo vai receber de sinalização dos nutrientes para que você tenha mais disposição física, né, para melhorar a sua produção de neurotransmissores, para memória, para aprendizado, para concentração, para atenção. Então, para parte hormonal, que é importantíssimo para a viralidade, para essa disposição física e principalmente para estimular neurotransmissores, para que você tenha realmente todo esse gás todo para fazer o que você precisa fazer ao longo do dia. Me fala uma coisa, então, o corpo bem nutrido, você consegue sim, ao longo do tempo, executar tudo o que você precisa executar, mas sempre levando saúde e longevidade. Obesidade tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Tem, que você acaba comendo porcarias. Isso. Certo? Hoje já sabemos que a obesidade, ela é um fator genético, ela é uma doença multifatorial e que acaba gerando patologias de metabolismo, como a obesidade hoje, ela não vem sozinha. Não existe um gordinho saudável.
Não existe mais. O Ao pessoal longo costuma do falar, tempo, gordinho alegre. ao longo do tempo, Sim. isso vai se transformar num colesterol, num triglicérides aumentado, Diabetes. numa resistência insulínica, numa Sim. diabetes, numa pressão arterial. Mulheres hoje com obesidade são mulheres mais suscetíveis à síndrome do ovário policístico, síndrome do intestino irritável, do colo Até o irritável, próprio Covid, né? Pegou mais, né? endometriose. Sim. Então, são coisas mais sérias. E hoje a obesidade, principalmente na mulher, está muito relacionada aos tipos de câncer. Por quê? Porque quando você está muito acima do seu peso, você tem uma oscilação hormonal muito importante. E essas oscilações hormonais geradas pelo sobrepeso e pela obesidade, ela pode levar a câncer de ovário, de útero, de mama, por causa do sobrepeso e obesidade. Em tudo relacionado. E essa parte genética, como se diz? A pessoa já nasce com uma propensão a ser obesa? Você tem o azinho do seu pai e tem Sim. o azão da sua mãe, ou vice-versa. Então você carrega geneticamente, por isso que é muito interessante você entender como que era o meu avô, como que era a minha avó, como que é meu pai, como é minha mãe, para que você tenha uma noção de como é a sua árvore genealógica. Para ver o que te espera. Para ver o que te espera. Espera. Eu Espera falo lá, que porque você vai ninguém, ver. você pode nascer com uma genética com predisposições a desenvolver certos tipos de patologias, como obesidade, como câncer, como doenças autoimunes. Mas você pode também nascer com uma genética super saudável e, por conta do seu estilo de vida, ao longo da vida, você faz mutações celulares e se torna uma pessoa doente também. Isso, bom, a vida atual da gente, a gente acaba se deixando levar, né? E de repente você nem percebe, você tem um horário de almoço, horário de janta, você esquece isso para você começa a encarar o horário de almoço como se fosse uma hora a mais que você podia estar trabalhando, né? Ou, poxa, eu ponho uma hora, para que eu vou almoçar? Então eu vou comer uma barra de chocolate, uma coisa assim, que eu aguento. Uma barrinha de cereal, né, que eu aguento. E a gente sabe que o que você dá para o organismo te cobra, né, depois, é verdade? É isso mesmo? Exatamente. Sim. Seja por excesso ou seja por falta. O organismo sempre vai te cobrar. Lembra que eu te falei sobre o ciclo circadiano? Isso, o que o seu explica pra corpo gente, precisa explica pra fazer gente. durante o dia, o que ele Sim. precisa fazer durante a noite? Realmente é você estabelecer o quê? Os horários das refeições, o horário da atividade física, o seu horário do sono. Para mim, tem coisas que são inegociáveis. Sim. O horário do meu café da manhã, meu horário do almoço, meu horário do lanche da tarde, meu horário do jantar. O lanche da tarde, às vezes, depende dos atendimentos que eu tenho no consultório, das correrias da vida. Estou começando a entender, Mas gente, eu aqui. sempre tenho no bolsinho uma barrinha, por exemplo, de proteínas. Ah, Porque eu sei que se eu não conseguir fazer o meu lanche da tarde, pelo menos aquela barrinha eu consigo comer entre um paciente e outro. E o meu jantar, que realmente eu não abro mão. o que você come de jantar? Curiosidade. Na verdade, verduras, legumes, saladas, sempre uma boa proteína e sempre um bom carboidrato. Bom carboidrato? Adoro Que é carboidrato. engraçado que, principalmente o paulista, né? O paulista, ele tem um costume de sábado à noite, isso aqui, o que é o dia da pizza. Pizza. Aí come duas, eu acho que uma ou duas fatias é o suficiente. Mas é impressionante como às vezes você está num grupo, né? Aí o outro vai pegar mais, parece que você vai como se fosse um mundo de lobos, você acaba comendo mais um pedaço, mais isso, e depois haja estômago, haja refluxo para segurar tudo isso, né? Na verdade, a alimentação inadequada, ela Sim. promove uma desbiose intestinal, você mexe na permeabilidade intestinal, esse ambiente fica mais ácido do que básico, e é isso que gera as azias, queimação, os refluxos esofágico, exatamente. Como você trata refluxo? Dando somente antiácido? Não. Então, o pantoprazol, ele tem essa função, mas ele, na verdade, ele não trata. Sim. Ele é apenas um antiácido, mas ele não trata essa desbiose intestinal. Pessoa O que vai tratar a desbiose intestinal? o que o vai consumo de fibras.
Que vem da onde? Dos cereais, das verduras, dos Hum. legumes, das frutas. São as fibras que alimentam as suas Sim. fitobactérias. É elas que vão modular a sua microbiota intestinal. Os próprios probióticos que vêm da onde? Dos leites, derivados, da kombucha, tá? Então Você é a são favor? estratégias Você é a favor da nutricionais. kombucha? Depende de como você cultiva. Sim, Eu prefiro as prontas. as plantas. As prontas, porque de fato você cultivar em casa são coisas que eu não confio muito, porque você sempre depende do ambiente, né? Isso hoje está na moda, né, pessoal? Principalmente kefir, né? O Kefir, kefir o pessoal dá, é um me arranja um excelente pedacinho, quero probiótico. dar isso daqui tudo. Né? Mas eu, na verdade, eu compro pronto. Eu não Compra faço em pronto, né? Que já casa, tem. não Sim, aceito de ninguém, não, sim, porque o risco de contaminação é muito grande. sim. E você falou que toda essa origem realmente é genética, a pessoa já nasce, É então. genética. É, Você sempre vai ver um bebê um pouquinho mais fofinho, na fase adulta, aquela criança fofinha, bochechuda, com as perninhas grossas, sempre com uma barriguinha saliente. Aí já entra principalmente a menina, ela já entra na adolescente, na fase do início ali da menstruação, da puberdade. Você já começa a ver um desenvolvimento muito grande de corpo. E aí, a partir dali, da primeira menstruação, aí cada vez mais fica muito mais difícil de você hum, estar no peso ideal. sim. E aí briga com o peso a vida inteirinha. É. Então, eu falo que hoje em dia, como as coisas evoluíram. Hum. Então, hoje você tem um teste genético que você faz uma vez na vida. Ah, Eu tem? falo Como é que que é esse teste? na verdade, esse teste genético, que é o teste de nutrigenética, que é da minha área, Sim. ele permite você se O que é autoconhecer. isso aqui? Explica pra O que gente. que é a nutrigenética? Sim. É você saber como os genes impactam na sua saúde. É. Aonde? Nas suas Hum. necessidades nutricionais, nas intolerâncias, nas tolerâncias, em como vai ser digerido, absorvido, porque o gene, ele tem algumas funções. E uma Interessante. dessas funções é, por exemplo, vamos pegar um gene do Hum. leite, Hum. que é o MC6. Esse gene, ele passa a informação, Esse está no corpo da tá no pessoa. corpo da Todo mundo gente. tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E o que Esse ele vai gene, fazer? ele passa a informação para a enzima lactase, para ela fazer a digestão e a absorção da lactose. Então ele ativa quando o leite está presente. Sim. Exatamente, tá? Então, pessoas que são intolerantes A minha à filha é intolerante à lactose, lactose. são pessoas que têm uma diminuição expressiva desse gene. Minha filha e meu neto, filho dela também, Sim. também são. Então, esse genes, ele é pouco expresso, por isso ele não Hum. passa a informação correta para essa enzima. Então, o gene que faz a produção dessa enzima, não é que você não tem essa enzima, você não tem o gene que produziu. Exatamente. Isso. Ah, que legal. Exatamente. Você não Sim. tem o gene que vai expressar Expressão. para aquela enzima o que ela precisa Quer dizer, a fazer. gente pensa no produto, mas não pensa na fábrica. Né? Exatamente. Você não tem a fábrica, como é que você vai ter o produto? Mas você fala, pô. Que nem o caso, por exemplo, da obesidade. Hum. Hoje já sabemos, e está muito descrito na literatura científica, que existem dois genes, que é o FTO e o MC4R. Opa, vamos falar devagarzinho isso daqui. Vamos falar devagarzinho. Como é que é? FTO FTO, como é que escreve? e FTO mesmo. FTO. Isso. FTO. E o MC4R. MC4? R. R de Roberto. R de Roberto. Isso. O que eles fazem? Esses dois genes, eles são expressos numa determinada região do cérebro, principalmente... Você faz esse tipo de teste? Nós fazemos. Como é que chega? Aonde você tira do corpo da pessoa? Saliva? Saliva. Saliva mesmo? Com um cotonete grandão. Ah, é um cotonete grandão? Você Isso. vai, saliva... E aí você passa aqui nas bochechas, né? Pelo menos de 1 até 2 minutos, para você conseguir pegar toda a saliva e colocar no tubinho, que é exato, e mandar para o laboratório. Laboratório e vem que a pessoa deu FTO, como é que é? FTO e o MC4R. MC4R. E esses genes, eles são expressos nessa região do cérebro, onde elas interferem muito da produção da grelina, que acaba diminuindo a saciedade na pessoa. Nossa, além do que elas estão envolvidas muito perto do sistema que a gente chama sistema acumbre,
que é onde a fuga, o medo. Então, se você está feliz, esses genes vão falar para você, Eu tô ficando coma. apaixonado por você. Se você está triste, esses genezinhos vão falar para você, Sim. coma. Entendeu? Ah. Se você está comemorando, os genes vão falar para você, coma. Esse Se você gene... está com raiva, os genezinhos vão estimular você para você comer. Então, as pessoas que têm... sentimento, coma. Coma. Então, as pessoas que têm... até a Anne, que é uma professora lá da Plenitude, é minha co-orientadora do meu mestrado, inclusive. Sim. Ela acabou de colocar na tese dela principalmente o papel do FTO. E realmente ela conseguiu comprovar, através do estudo que ela fez, que pessoas que tinham um aumento da expressão desse gene do FTO eram pessoas que tinham maior peso, maior índice de massa corpórea e, teoricamente, maior percentual ali de gordura. E aí você vê isso muito no consultório. Quando os pacientes eles fazem o teste de nutrigenética, você começa a perceber o porquê que ele não consegue emagrecer, porque a vida toda lutou com o peso. E você vai ver que esses pacientes eles têm muito da tendência de ter escolhas e preferências alimentares para alimentos com alta densidade calórica. Sim. Doce de leite, pizza, macarrão, sou viciado em doce. Eu trocaria minha sobremesa por qualquer almoço. São pessoas que têm menos saciedade, sabe? Então, tem pessoas que têm o comportamento de compulsão alimentar. Então, são genes que estão muito envolvidos e muito descrito na literatura científica. Então, quer dizer que quem tem uma ativação maior do FTO tem uma tendência maior a ser obeso. Exatamente. E o que faz? Vamos supor, você me examinou. Eu estou feteosado. Entendi. Eu estou hiperfeteoso. O que você faz comigo? Baseado no seu teste genético, sabendo dessas informações, a gente vai usar estratégias, que são ciclos de estratégias nutricionais. Para quê? Para sinalizar esse gene para que ele seja menos expresso. O segredo está aí. Sim. Em como você modula os seus genes. Veja bem, você não muda a sua genética. Em hipótese nenhuma. Gente, isso é maravilhoso. Quando você nasce com gene ruim, você morre com gene ruim. O gene bom morre, mas o gene ruim não. Meu FTO tá caro, eu vim com ele, eu tô abraçado meu FTO. Isso. Sim. Mas você tem como você modular ele. O que é modular? O que é modular? Se ele está expressando de uma forma muito aumentada e gerando um impacto muito negativo no seu metabolismo, a gente vai usar estratégias para fazer o quê? Diminuir a expressão desse gene. Nossa, como é que faz isso, Você tem que conversar com ele. Conversa tete a tete. Vem cá. Através da sinalização celular. Através do quê? Primeiro passo. Sim. Nutriente. Nutriente, se diz? O nutriente sinalizando a sua célula. Não é isso, não. Não, certeza. Depois, a atividade física. Sim. Depois, a microbiota intestinal. O sono. Lembra dos 4 pilares que eu falei agora há pouco? Então, a junção desses 4 pilares, você tem a gente fala uma eficiência mitocondrial. O que é uma eficiência mitocondrial? É o quanto o teu corpo recebe de sinalização a ponto de modular os seus genes para o seu bem. O mitocôndrio é a fabriquinha de energia lá. É a fabriquinha, exatamente, onde você está produzindo não somente energia, como células novas. Então, a biogênese mitocondrial é você produzir células novas. Por exemplo, o jejum hoje de 12 horas, as pessoas se matam fazendo jejum de 16 horas, de 18 horas. O jejum intermitente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu gosto bastante da estratégia do jejum. Ele é um ótimo sinalizador celular porque ele promove a biogênese mitocondrial. O que as pessoas não entendem é que o jejum intermitente, ele não vai emagrecer você. Não? Não. Não vai. Não. Se todo mundo que fizesse jejum intermitente fosse magro, o mundo estaria magro. O pessoal pensa faz isso, né? Mas não. O jejum, a estratégia do jejum intermitente nunca foi o emagrecimento. O jejum intermitente, ele ajuda a você melhorar a resposta
do seu corpo em relação à parte da biogênese mitocondrial. Então, quando eu estou em jejum, eu estou produzindo mais células novas. E essas células novas têm a capacidade de oxidar mais gordura. Ele é uma estratégia que ele pode potencializar o seu emagrecimento. Só que é o seguinte, você fez o jejum de 12 horas, que é o que eu mais gosto. Isso eu recomendo para todos os meus pacientes. É o suficiente. Não precisa de 16, não precisa de 14, 16, 18 horas, não precisa. De 12 horas todos os dias ao longo da vida. Você jantou tipo às 9 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 horas. Você acorda? Exatamente. Pelo menos... Espera 2 horinhas. Exatamente, tá? Então, quando você faz o jejum intermitente, você aumenta a biogênese mitocondrial, aumenta a produção de células novas. Essas células novas, elas precisam receber que estímulo? Da alimentação, para elas se manterem vivas. Essas novas do seu corpo inteiro. Do seu corpo todo. Todo, não é só de pele, não é só... Exatamente. A biogênese mitocondrial, ela produz células para o organismo, na verdade. Não necessariamente para oxidar a gordura. Sim. Mas elas podem ter células, porque quanto maior a produção de células novas, maior potencial do meu metabolismo funcionar de forma mais eficiente. E aí eu emagreço. Sim. Só que depois do jejum, qual é a estratégia nutricional que você vai adotar? Com certeza não é comer uma Qual torta é o nutriente que você vai sinalizar para essa célula nova para ela fazer o que ela precisa fazer? É isso que as pessoas não sabem. Elas sabem fazer o jejum, mas depois do jejum elas não sabem o que fazer. E acaba comendo essa torta. E aí acaba comendo mal, de forma inadequada. A velha e boa reeducação alimentar nunca caiu de moda. Nunca. Você não tem aquele efeito sanfona, né? Só que cada vez mais percebemos o quanto as pessoas ainda, hoje em dia, o terrorismo nutricional. Ah, não pode comer ovo, agora pode. Ah, não pode comer isso, agora pode. E cada vez mais as pessoas ditando de uma forma dúbia o poder de um determinado alimento. Ah, então se você tomar o ômega 3, ele sozinho vai ser um anti-inflamatório que vai diminuir a inflamação sistêmica do seu organismo? Não. Ele é um nutriente com esse potencial. Mas se você não tiver os 4 pilares ali, como que você vai fazer com que eu quero tomar um comprimidinho de ômega 3 por dia e não faz mais nada, aqui é milagre. Não, não tem. O corpo, ele trabalha em sintonia. Uma orquestra, você só ouve uma música boa quando todos estão afinados. Todos os músicos estão dentro do... O corpo só vai responder quando todos os órgãos estiverem afinados. O seu trabalho é difícil. Muito. Você trabalha muito, não é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. A gente acha que é muito complicado e é tão fácil. Não, quando mas tem que mudar hábitos das pessoas, né? Quando você muda o comportamento alimentar, quando a pessoa presta atenção no que ela está comendo, que a gente trabalha muito com o mindful, né? É você prestar mindful. O que é mindful? Mindful é atenção plena. É como você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Fazer mindful com você. Agora. Isso. Estou pleno, na verdade, maravilhoso, gente. É você entender o que é fome fisiológica e o que é fome emocional. Então, no Mindful, você aprende o que é fome emocional, o que é fome fisiológica. Aquilo que eu falei, que você comeria 2 fatias de pizza que já te saciaria. Mas está todo mundo comendo aquilo lá, a gente ainda come, ainda pede um banana split, ainda come não sei o quê, dá força para entrar e ainda leva para casa para comer à noite. É isso aí que é o... Isso é bastante complicado, por isso que você aprender um pouquinho do Mindful, essa coisa da atenção plena, você começa a distinguir melhor aquilo que você vai comer. Eu falo muito para os meus pacientes, o que faz sentido? Eu tô com fome, mas o que faz sentido? Você comer um pedaço de bolo recheado, cheio de açúcar, ou você, de repente, comer uma fruta, comer, por exemplo, uma torrada com queijo, com um chá. Eu sei que é difícil às vezes, entra aquela enzima que fala, come doce, come doce, come doce. Exatamente, né? Mas você precisa ter esse discernimento. O que faz sentido?
qual é a sinalização que eu quero mandar para as minhas células? Né? Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer para emagrecer? Você precisa entender principalmente a importância dos 4 pilares. Tem uma pessoa que eu conheço que ela quer emagrecer a vida toda, quer emagrecer. Vocês vão tomar café? Vamos. O pessoal fala, quer com chantilly, com doce de leite? Eu quero. Difícil. Na hora Então, eu tomava café preto, eu olhava assim, o café dela com chantilly até em cima, com doce de leite, voltado. Ontem eu tomei o café da manhã na padaria. E aí eu fiz, eu postei meu suco de laranja, postei lá meu pãozinho francês na chapa, meu cafezinho Tinha com pessoas do lado comendo? leite. Tinha. Você viu que as pessoas comem? A gente sempre repara, né? Nossa, meu Deus do céu, imagina, eu fico olhando assim. Mas o que eu quero dizer para as Ah. pessoas? Nada é proibido. Não é que você nunca mais vai comer açúcar. Não é que nunca mais você vai poder comer aquilo que você gosta. Quando você tem uma alimentação balanceada, variada, nutricionalmente, né, balanceada, você tem ali um processo de reeducação alimentar, você entende que aquele alimento vai virar um nutriente e esse nutriente está sinalizando a sua célula para o bem. Então, quando você se alimenta bem, você pode se permitir comer o que você gosta. É nutrição celular. Você tem que se preocupar. Exatamente, Tá. que é a nutrição celular. Sim. Chamamos hoje, né, no meu consultório, de nutrição de precisão. É quando a gente conhece o paciente de dentro para fora, aí sim a gente vai, que aí é a nutrigenética, e aí eu entro com o papel da nutrigenoma. Então, eu pego para poder calcular o cardápio do meu paciente. O que é nutrigenoma agora? Explica aí. A nutrigenética, então, é os genes impactando na sua saúde, nas suas necessidades nutricionais, nas tolerâncias e intolerâncias, de como o seu corpo vai digerir, absorver e utilizar os nutrientes. A nutrigenoma, eu já sei o que o seu gene está impactando na sua saúde. Então, agora eu vou entrar com a estratégia nutricional, procurar na alimentação nutrientes com compostos bioativos, com antioxidantes, com vitaminas, com minerais, com proteínas. Esses são suplementos? Tá? Não, através da comida de verdade. Comida mesmo? Comida, sim. comida? Puxa vida, como é que faz isso? Sim. Através de uma alimentação balanceada. Cada pessoa não existe assim. A uma base padrão. Não. A combinação de determinados alimentos, você consegue um potencial para você fazer uma sinalização celular. Eu vou te dar um exemplo. Um suco verde. As propriedades nutricionais do suco verde, ela tem a capacidade de fazer uma boa sinalização celular. O que seria o suco verde? Você pegar, por exemplo, eu gosto muito de misturar uma folha de couve, eu gosto da maçã verde, eu gosto do melão, de uma fatia de melão, gosto de folhinhas de hortelã, às vezes eu coloco um pouquinho de chia. Bate tudo? E bate tudo. Bate tudo. Ou você, por exemplo, uma salada de frutas, muitas vezes. Sim. E aí você tem um índice glicêmico. Por cima. Põe um pouquinho de chia por cima. Você tem um prato com bastante oxidantes. Sim. Um prato de salada com alface, com agrião, com tomate, cenoura. Isso é para almoço, café da manhã, jantar, durante o dia? O que é? De café da manhã você tomaria isso? No café da manhã, para quem quer ter uma boa sinalização celular, eu tomaria um suco verde ou um suco de frutas vermelhas, por exemplo, que você pode misturar os blueberries, a framboesa, pode misturar a maçã. O pessoal não tem isso, né? Não tem no cardápio. Não. Você vê no cardápio, você encontra panqueca, wafer, essas coisas. Eu tomaria isso. Eu gosto muito de pão sem glúten, para não gerar estufamento, ou pão integral, porque o pão 100% integral ele tem uma quantidade de fibra muito grande. E o brasileiro, o que você acha disso? Chega, vai uma padaria, é praxe. Café com leite, médio, né? E um pão com requeijão na entrada ou na saída. Isso aqui é praxe. Mas assim, não é errado o que ele está comendo. Se você for pegar, por exemplo, um suco de frutas. Até água na boca agora. Né? Mas, por exemplo, um suco verde ou um suco vermelho. Você comer uma fatia de pão média ali, ou integral, ou sem glúten, e colocar uma fatia de queijo ou um ovo, por exemplo, você já diminui o índice glicêmico desse carboidrato vindo do pão.
Quer dizer, E aquele é um desejo excelente já dá café da para... manhã. Sim. E de repente você comer uma fruta, por exemplo, o café da manhã, Hum. principalmente para quem quer emagrecer, Roberto, ele é Nossa, essencial. Roberto, isso me chama de Roberto. Ah, Sim, não, eu para fiquei, controlar, cadê o Roberto aqui? para controlar a saciedade ao Sim. longo do dia. Pessoas que tomam não é café da manhã de rei, Hum. não é café da manhã de americano. Veja Aquilo que o bem, pessoal fala de você o café come da manhã como rei, não sei o sim, quê. o café da manhã, como o Ah, exemplo que eu dei agora. Se você fizer um bom café da manhã, ao longo do dia, você vai sentir menos vontade de comer doce, hum. menos fome, vai se saciar mais, vai ter menos crise de compulsão alimentar. Então, o pós-jejum de 12 horas, um belo café da manhã, ela é uma Belo, resposta mas para o com seu dia. frutas, Isso, cereais, né? Não é como eu comer dei o uma exemplo rosca desse agora. tamanho, Não, assim. foi o que eu dei exemplo Sim. agora. Você consegue, de fato, ao longo do dia, se alimentar de forma mais adequada. Sim. E hoje em dia nós temos aquelas, você deve ficar com raiva disso, né? Ah, influencers. Influencer que nunca entrou numa faculdade de nutrição, que nunca fez nada, não sei o quê, aí lança o regime da batata frita, né? O que você O acha que que disso? nós temos Sim, hoje? Temos pessoas que, de fato, eu falo que eu tenho muitas pacientes de sucesso. sim. Pacientes que perderam 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. E Sem que, precisar operar. sem precisar operar, sem precisar operar. Eu tenho pacientes que tiveram a cirurgia de redução Ah, bariátrica, sim, mas muitos dos meus pacientes emagreceram sem precisar fazer tipo de cirurgia nenhum. Ah, é do dia para a noite? Aquela dieta que perde 10 quilos em um mês? Não. É 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de tratamento nutricional. que nem deve fazer bem, né? Você emagrecer assim em um mês 10 quilos, 9 quilos. Mas é isso que as pessoas querem. É, né? As pessoas buscam pelo imediatismo. Sim. Porque Elas não passa estão preocupadas com a 50 anos para saúde engordar. dela, ela não está Hum, preocupada com a longevidade, ela não está preocupada em sim. nutrir as célulazinhas dela para ela ter A pessoa rejuvenescimento fala, olha, o celular. casamento vai ser daqui a um mês, eu preciso caber nesse vestido. Sim, é mais ou menos isso. A pessoa chega para você isso. Enquanto as pessoas não tiverem Ah, essa mudança de comportamento, vai ser muito difícil. Por isso que as pessoas lutam com a balança a vida toda. e depois entra no vestido e na festa de casamento E engorda tudo são que... pessoas que, de fato, envelhecem mais rápido, Sim. são pessoas que, em uma idade mais jovem, já vai Hum. desenvolvendo bastante patologias, doenças, tá? E são pessoas que, eu falo que quando você entende o que é uma nutrição celular, Ah. qual a informação que você está mandando para o teu corpo, que é a forma que você está sinalizando as suas células, Você ganhou um paciente, viu? através Só de para te uma avisar que você ganhou um paciente. através de uma Sim. alimentação saudável, balanceada. Não é restrição de nada, Hum. sabe? É aquele mindful, aquele comer numa atenção plena. Você ganha 10 a 15 anos a mais de vida. 10 a 15 anos a A mais mais. de Deus. vida. Ou perde, né? Você tem dois caminhos. Sim, Ou você tem o rejuvenescimento celular e a sim, longevidade ao longo da vida, ou você tem o envelhecimento precoce. sim. As pessoas estão procurando o caminho mais difícil, Tem o um terceiro, envelhecimento tem um terceiro precoce. caminho. E até a sua clínica. Também. Esse é o caminho certo, né? Esse é o caminho certo. O que você me fala desses suplementos alimentares que tem, que acabam virando até moda, né? Você liga na internet, grupos de WhatsApp. A tia chega, gente, descobri que vitamina C, se tomando 843 gramas por dia, você não vai ficar doente, não sei o quê. Ah, então vou comprar vitamina C. Outro vira vitamina D. Aí vira não sei o quê. Ah, toma cálcio, toma não sei o quê, toma zinco. E a pessoa vai tomando sem saber se precisa ou não. Bom, se você é uma pessoa que se alimenta super bem, faz Sim. atividade física, tem uma boa microbiota intestinal e dorme bem, dificilmente você vai precisar de uma suplementação específica. Caso um desses pilares falhe, Hum. principalmente na microbiota intestinal, você precisa sim, de fato, ter mais atenção, por exemplo, com as fibras e probióticos. E muitas vezes pode ser através da suplementação. Fibras como o psyllium é um ótimo modulador intestinal. Psyllium, o que é Psyllium, psyllium? Meu psyllium. Deus, tá Ele gera brincando. O saciedade, que é um ele grão diminui, vegetal? são fibras Fibras, são que fibras. Você exatamente. compra assim mesmo, Você psyllium? compra psyllium. Psyllium.
No Você Mercadão tem? pode. Eu Tem. sou fã do Mercadão. O Sim. Mercadão Você vai. pode colocar Hã, na salada, você pode colocar no suco, você pode colocar na sim. comida. Tipo uns grãozinhos, uma coisinha que você coloca assim. Você tem na forma de pó e Hum, tem em outras formas também. E tem a sim. cápsula. Eu gosto da cápsula do psyllium porque aí vem uma quantidade bem expressivas, Ah, você né? De compra em farmácia. 300 Gente, nós não miligramas, estamos indicando 500 ninguém, tá? miligramas. Sim. E eu falo que o psyllium, ele é um Ozempic, de Hum, fato, só que de forma natural. Porque ele vai diminuir o seu colesterol, vai diminuir a sua diabetes, a sua sim. resistência insulínica, vai gerar saciedade e ainda vai modular o seu intestino. Psyllium. Psyllium. E é baratinho. Nossa, e ninguém conhece. Sim, Ninguém conhece. Quer dizer, você conhece é muito bem, mas, baratinho. nossa, Psyllium. Por exemplo, Sim. muitas pessoas acham que o whey protein Hum. é só para quem faz Isso, atividade me fala. física. Eu tenho. Não. Eu nunca tenho tomado, porque eu sempre me falava o seguinte, que eu tô com um probleminha de artrose, né? Então não está dando para fazer. Na minha vida toda eu sempre fiz ginástica, academia, esse negócio, é que a minha artrose precisa operar. Meu médico pediu 30 dias para operar tudo, só que não está dando para fazer exercícios físicos, isso por causa disso, né? Então o que acontece? Ah, eu falei, acho que vou tomar whey protein. Só que me falaram erradamente, eu sei que é errado, falaram que o whey protein, se você estiver fazendo ginástica, senão é horrível, não sei o quê. Tem Só que eu nada a falei com ver. uma nutricionista, ela falou, não, whey protein é fantástico, começa a tomar, então eu estou tomando todo dia. O que é? Estou certo ou errado? O whey protein, na Sim, verdade, para pessoas que não, por exemplo, para pessoas veganas, sim, vegetarianas, pessoas que fazem a prática da atividade física, porque ela é importante sim no hum, pós-treino, sim, pessoas que estão no processo de envelhecimento, que não fazem a ingestão correta das é, proteínas, principalmente, pessoas pós-cirurgias, pessoas em estado mais acamados. sim, Por que do whey protein? hum, O whey protein ele é considerado um alimento completo. Por quê? Porque ele contém muitos aminoácidos numa dosagem de 30 a 40 hum. gramas que você não vai achar isso 50 gramas é numa aquela comida. pazinha, a pazinha que vem junto. Exatamente. Tá. Lógico que o whey protein, nutricionalmente, ele é muito semelhante a um copo de leite integral. Hum, Então, eu tenho atletas que não têm dinheiro para comprar whey. Ele sim. toma o copo de leite integral. E Então, a resposta é semelhante? muito semelhante. Semelhante ao leite O integral, leite não integral. leite desnatado, Não, o leite leite integral, integral, um copo. tá? Tá. Então, é muito semelhante, mas tem a praticidade do whey protein, Sim. Pessoa que porque é intolerante à lactose pode tomar você whey tem o whey protein? vegano, que Tá. é a base é a proteína da ervilha do arroz. Hum, Então, hoje a gente já sim. tem, já há bastante tempo, tem o whey protein, que é o isolado, que é praticamente mais de 90% de proteína pura. Sim. A gente tem o whey concentrado, que ele já tem uma quantidade um pouquinho de carboidratos e um pouquinho de gordura, então Sim. é excelente para quem quer ganhar massa Hum, muscular. O whey protein isolado, ele já é excelente para se você quer manter o seu peso, para que você tenha um fortalecimento da massa muscular, da massa hum. óssea, tá? No Porque caso, eu ele tomaria não qual? tem o isolado. O isolado, né? O O isolado, porque não isolado. está dando para fazer ginástica, O mas eu preciso. hidrolisado, que é um Sim, tipo de whey também, ele é muito caro, sim. difícil a digestão, a absorção, então eu não gosto muito. Outro dia Então me eu mandaram para prefiro o mim isolado. uma amostra. Eu fiz até tapioca com whey protein. Legal. Fizeram esse daqui, tapioca com whey protein, tapioca com glutarodeído, né? Com glúten, tem vários tipos de É que tapioca com assim, isso. o whey protein, ele acaba sendo para você um complemento alimentar dentro do seu dia para completar o time de proteínas. O que que é o time de proteínas? Hum, Hoje, quando você coloca proteína em todas as suas refeições, por exemplo, no café da manhã, no almoço, no lanche da hum. tarde, no jantar, quando você faz esse time de proteínas ao longo do dia, você consegue ter uma eficácia O que é esse melhor da time de proteína? manutenção da massa muscular e da Sim. manutenção da sua massa óssea, da Hum, densidade óssea. Isso é importante para o metabolismo, principalmente no processo de envelhecimento, hum. tá? Então, o time de proteínas é você incluir proteínas em todas as suas refeições. Que hoje em dia é interessante, que a pessoa até pode parecer jovem, mas se olhar, é fio, é botox, tem tanta coisa, né, que a pessoa pode fazer.
E o pessoal fala, nossa, está parecendo jovem, não sei o que, tal, mas de repente a pessoa por dentro ele não está com uma nutrição adequada, e o organismo cobra disso, né? E eu vejo muito isso no Sim. consultório. Eu falo que às vezes para mim é muito constrangedor, às vezes eu falar, por Hum, exemplo, tem mulheres que vão no meu consultório, às vezes com 35 anos, hum, com 38, com 40, e muitas vezes nem tem filhos, sim. sabe? E quando. Ah, doutora, mas qual a sua idade? Eu vou Hum, fazer 45, eu sou sim. mãe de 3 filhos. Você é super novinha ainda. Ah, As pessoas olham assustadas e eu, muitas eu pessoas agora falam estou para chocado, mim. meu queixo caiu aqui. Você está falando com uma menina, gente? Ah, você, para de mentir. Não, Tá, no nosso podcast quatro não anos. pode mentir. Para de quarenta e mentir. quatro Não tem nada, anos. gente. Me engana. Comecei cedo. Ah, Tenho tá. a, tenho a Ah, tá. Alexia, de 24 anos, Filho de a 24 anos, você tá Antonella, de brincando. 18 anos, e o Luigi, meu skatista, de 9 anos. 9 anos 9 skatista anos, ainda. skatista. E Bonitinho. a sua filha segue em tudo que você faz? Não. Não. Sim, a mais velha Não, está se sim. formando em economia, mas só Ah, fala de nutrição. Se você vê ah. o Uma Insta, mãe dessa, né? Pô, ela tem uma padaria artesanal de produtos sem glúten e sem você lactose tá veganos. brincando. Fica onde? Fica Fica em onde? Atibaia. Atibaia? Atibaia. Nossa, que Ela faz bárbara. entregas aqui em São Sim. Paulo, mas ela tem uma padaria Ah, dá o telefone artesanal pro com o pessoal aqui. namorado. Dá o telefone. Qual é o telefone dela? Você Eles tem? têm um Instagram, que é o Instagram. @sabor entre gerações. Bom, a gente escreve aí. @sabor entre gerações. Uma padaria vegana. É uma padaria artesanal, na verdade, Artesanal. né? Que Que ela faz os bárbaro. Entrega em produtos São Paulo? e entrega em São Ah, vou Paulo. ter. Como é que é o nome do Instagram? Sabor entre gerações. Sabor entre gerações. Olha que maravilha. E a outra E filha? o conteúdo dela é só Ah, de receitas. Ela olha que só fala de bárbaro. nutrição, mas é economista Ah, formada. bom, chega uma hora que tem que ser economista mesmo, que deve ter A de pedido 18, até. a de Sim. 18 ela quer fazer medicina. Medicina. É. Falei pra ela, Ah, nessa vida honesta tá difícil, filha, hum, pagar a faculdade de medicina, né? hum, Até sugeri ali uma segunda ah. opção, a Mas para fazer nutrição, biomedicina, né? nutrição, tem alguma coisa que ela pode Mas fazer? não, ela tá Sim, focada em tá focado. fazer, Então já tá faça, fazendo o faça. Tem um cursinho de foco, tem que medicina. fazer. É. Gente, O ó, Luigi ainda não sei, hum, né? 9 anos, mas é um menino muito esperto, muito sim. inteligente. Tá muito cedo, né? E tá muito cedo, Hum, tá muito cedo. Mas é um menino que já desde pequenininho o pai já ensinou e agora sim. ele aprendeu. Todo o dinheirinho que ele guarda, ele investe. Você acredita? 9 anos, gente, 9 anos. 9 anos, meu Deus do Papai, céu. ganhei dinheiro do vovô, põe no meu investimento. Você tá brincando, Não, menina do céu. ele sai para Ah, comprar as coisas, por isso, ele por isso tem que você tem. dinheiro para poder pagar, sabe? Por isso que ela tem essa carinha de criança aqui, gente. Tudo. Ah, Não, é a gente que paga. Imagina, ele sim. não mexe no dinheiro dele de jeito nenhum. Mas vocês estão querendo pegar o dinheiro do menino de 9 anos também? E Puxa ele é vida. muito bonitinho. Ele fala que ele guarda Deve dinheiro ser porque ele lindo. quer comprar uma casa maior Ah, e quer comprar um cachorro para mim. você não tem cachorro? Não. Não. Ah, Ele, mamãe, eu vou eu comprar sou uma meio casa linda suspeito. para você e vou Nossa, comprar um eu cachorro sou pra muito suspeito, gente. gente. Eu amo animal. Animal. Eu morava numa casa quando era novo que tinha 12 cachorros, 2 gatos, tinha até o leitãozinho, tinha tartaruga, a gente tinha coelho, tinha cupim, aranha, tinha um monte, milhares daquele negócio. Eu acho que é bom a pessoa criar com animaizinhos, né? Animaizinhos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Existe esse negócio de suplementação? Existe, já sei que existe, tá? Mas o que o pessoal tem costume de fazer, o que serve para mim, serve para você, serve para o outro, Não. serve para o outro, Porque né? tudo vai depender da microbiota intestinal. Sim. Você Então, disse fazer exame se, antes? na verdade, primeiro, Sim. você tem que partir do princípio e fazer exames laboratoriais para ver se de fato você está com deficiência ou não. Que a pessoa toma sem saber que está com deficiência, né? Segundo, exatamente. Sim. Segundo, você precisa ter uma boa microbiota intestinal. Hum, Para isso, você tem que estar numa alimentação saudável, porque você tem a interação droga-nutriente, sim. tá? Então, se você não tem uma boa microbiota intestinal, o suplemento que você vai tomar é só para fazer um xixi ou um cocô mais caro. Hum. Exato. Tem uns xixis aí que são milionários, né? Tem, Você toma um monte de tem, coisa, seu organismo não precisa, que o organismo da gente tem. é sábio.
E eu acho que sobrecarrega, veio um urologista aqui que falou que todas essas coisas acabam O sobrecarregando os sistema, rins, fígado, esse exatamente. negócio, você vai ter que fazer, um dia você vai Sim, ficar, que os rins não avisam, né, que eles sim, estão figurando, pum, vai ter que fazer sim. hemodiálise ou fazer transplante. Esse negócio de que, eu vou fazer uma detoxificação no fígado. Sim. Não existe isso. Né? O corpo, ele é inteligente. É só você se fazer as sinalizações a nível celular para que ele entenda o que ele precisa fazer. Hum, Não existe você fazer uma higiene no seu rim, no fígado, no pâncreas. Não existe isso. sim. Que esse povo fala, não, é o meu fígado que está doendo. Nem sabe aonde fica o É. órgão, mas é o meu Meu fígado que está fígado está doendo. doendo aqui, Minha olha, estou cabeça está sentindo o doendo porque o fígado meu aqui. fígado, É, né, tá assim. sim. É porque eu estou sentindo uma pontada aqui, é Não, porque isso pior está que dando compra a isso. remédio pro fígado, né? Sim, sim, Vai numa farmácia, não precisa de sim. remédio pro fígado. E É, como fica um dia de ser melhora, sim. que remédio é ótimo pro Mas fígado. ela não melhora a alimentação Sim, dela. não. Ela não melhora a qualidade de vida Menino, o que dela. você está falando é espetacular. Outro dia eu estava no. Que a gente viaja muito por causa de palestras, esse negócio todo. Eu fui num hotel, eu tinha lá a área detox, não sei o que tal. Aí vi uma pessoa que estava pão doce, é, salsicha, batata, que aqui no norte e nordeste o pessoal almoça, né? Nos cafés da manhã, carne cozida, mil coisas desse tamanho e um copo de suco detox. Né? É, Detox, você falou, a gente precisa pensar na saúde. Então não falou para adianta mim, nada. preciso pensar na saúde, com Não esse adianta nada. detox eu olhei assim, realmente precisa. Adianta nada. É que Sim. nem você tá lá comendo sua Ah, toma saladinha. até champanhe. Sem querer te cortar, É, mas toma até champanhe, porque teve um champanhe, eu quero tinha um detox e um marcar. Eu não, isso marcou tanto isso, aquela taça de champanhe de manhã. Eu falei, meu Deus, cara, que um dia maravilhoso. na verdade, Sim. são que nem pessoas quando saem almoçar fora. Tem um prato lindo, tem bastante verduras, tem bastante legumes, tem Hum, proteínas, tem carboidratos do bem. Aí vai lá e toma uma Coca-Cola. sim. Não adianta, Aí toma diet. não adianta. Não, veja bem, não Sim. é proibido tomar Mas é o rotina que as pessoas refrigerante. fazem. Uma vez ou outra, Hum. não há problema. Mas o problema é daquela pessoa que ela toma todos os dias. Eu tenho um genro que ele toma, até se alimenta legal, mas sempre tem um garrafão de Coca-Cola. Sim, então, É, mexe com toda a permeabilidade intestinal, sim, gera um ambiente super ácido. E aí aquilo que ele está comendo, ele não vai fazer uma boa digestão e muito sim, menos absorção. Tudo que você come, você precisa ter um bom ambiente para fazer a digestão e absorção, porque através da absorção esses nutrientes vão ser levados para os órgãos para que eles executem as funções dele. Então, quando você toma um refrigerante que vai gerar a acidez hum. maior, você mexe com esse processo. E o pessoal costuma fazer até misturas. Eu vai para uma balada, vou tomar um energético com uísque. Né? Eu acho que mexe tanto com a parte, não só com o físico da pessoa, a parte nutricional também, que é uma bomba, né? É tudo hoje, eu falo que o que falta é equilíbrio, Sim. sabe? É o bom senso. Aquela coisa, faz Você é muito sentido? equilibrada, né? Você tem um Faz jeito tranquilo sentido? de falar. Você quase, eu acho que o seu trabalho é quase como uma psicóloga, né? No meu Sim, consultório, todos os pacientes, eu tenho pacientes de 2 anos, 3 anos, sim. quatro Ah, anos, ninguém te cinco larga. Quem anos. vai te largar? É Eu louco de tenho te largar. paciente de 20 anos, de Vai 10 ficar anos e 200 atendi a anos família contigo. toda. Por Sim. quê? Porque é a escuta. Hum, Então, o profissional ele tem que ter a delicadeza de ouvir o paciente, de olhar nos olhos dele, de sim. entender o porquê que ele está engordando, porquê que ele não consegue Hum, emagrecer, porquê que ele não consegue ganhar massa hum, muscular, né? Porquê que ele não consegue, mesmo indo no médico, tomando remédio, porquê que ele não consegue curar daquela patologia dele. Enquanto você não olha nos olhos, você não tem a escuta, você não consegue entender o que se passa com ele. Eu vejo muitas minhas colegas nutricionistas me perguntando: pô, Thaís, o paciente vai uma vez no meu consultório, cara, e não volta hum. mais. Eu tô há 20 anos vivendo de consultório. Também eu Eu tenho tenho certeza disso aí. 2 consultórios particulares, Sim, sem sociedade, sem nutri, sem médico, sem nada. Um sim. fica em Atibaia e outro fica aqui em São Paulo. Vai ficar perto da filha, né? Sim, Eu fico nos extremos, sim. né? Ah, Mas eu moro aqui. sim. Mas eu tenho consultório em Atibaia e tenho consultório aqui em São Paulo, que são meus. O que Então você eu acha não desses tenho. shots que tá meio na moda, o pessoal tomar de manhã?
O shot, na verdade, é uma Sim. excelente estratégia pós-jejum intermitente, porque você tem um conjunto de compostos bioativos que você toma tudo num gole só. Shot quer dizer, vou tomar tudo num gole só. E isso é muito positivo para o organismo. Que não tem bebida alcoólica, né? O cara pega e Não, faz vamos fazer um shotzinho aqui, não, legal, não é. ficar Não é quente aquele aquele shotzinho negócio. de uísque, não. Já tomo um shotzinho e falo, bom, agora eu tô legal, E já tem tô. que tomar muito cuidado com o limão para não descalcificar os dentes. Ah, tem isso também, Então, que o pessoal tem essa mania, né? De tomar todo isso, dia de manhã. É a mesma isso. coisa do vinagre de maçã? Exatamente, é que Sim. nem a coisa do vinagre de maçã. O Você pessoal tem que tem essa tomar mania, né? cuidado. De É, acordar, já toma um copo de vinagre de já maçã. vai, mas sem Isso. encostar. Quanto menos encostar no dente, melhor. E Hum, depois faz um enxágue na boca. sim. Você tomou um vinagre de maçã, depois vai escovar o dente, você acabou com o dente. Acabou. Toma, nem tem razão Mas disso, é, né? Mas é mas bom se conseguir tomar. É legal. é legal. Você acha? É legal. É uma É. ótima estratégia. O vinagre é uma coisa bem antiga. Gente, Eu gosto muito das estratégias. Eu gosto muito. Eu falo que a melhor dieta do mundo é a hum, dieta mediterrânea. mediterrânea. Essa com Mediterrânea. azeite. Com azeite, com os grãos, Sim. com os peixes, tá? Eu gosto muito da dieta mediterrânea. As pessoas que adotam essa dieta mediterrânea são pessoas que vivem mais. Hum, Isso já é comprovado cientificamente. sim, Então, você faz um jejum de 12 horas, toma um shotzinho, sim. mantém ali aquele time de proteínas em todas as refeições, tem uma alimentação balanceada, né? Semelhante a uma dieta do Mediterrâneo. Isso é Você passa um longevidade. pouquinho em ômega 3, é bom. As nossas células, Sim. elas se comunicam ao longo do dia, Hum, tá? Então, elas sempre vão se comunicando. sim. Só que existem organismos com maior produção de estresse oxidativo, com uma desbiose intestinal, com muito estresse, produzindo muito cortisol, aquela pessoa que não dorme bem, que não come bem, que é sedentária. Hum. Então, o corpinho Tô dela. levantando as mãos aqui. Você pode levantar as duas? Então, o corpinho delas fazem Ah, muito mais sinalizações. Então, ao sim, invés deles se comunicarem, as células, eles se comunicam muito. sim. E esse se comunicar muito gera uma inflamação sistêmica. Por isso que as pessoas estão ficando doentes. Aí toma um anti-inflamatório. Com rinite, né, com otite, com faringite, com mais gripes, mais resfriados, Sim. pessoas com distúrbios Tudo tem gastrointestinais, a ver com tá? alimentação. Tudo tem a ver, sim, com a Nossa, alimentação. Mas o ômega 3, de fato, ele já é muito estudado. sim. Eu utilizo muito com os meus atletas, porque toda atividade física, Hum. ele leva um aumento da produção de radicais livres, do estresse oxidativo. Então, o ômega 3, ele diminui essa inflamação sistêmica. Só que quando o ômega 3 vai fazer efeito? Quando os 4 pilares estiverem: Só repetindo, os 4 pilares. Nutrição, alimentação, alimentação, atividade atividade física, modular microbiota eh, intestinal e física. modular sono. São 5. São 5 pilares. São 4. 4, né? É 4. Nutrição, Atividade atividade física, física, intestino e intestino sono. e sono. É, 4. o intestino está com microbiota do intestinal. Isso. Intestinal. Vou te falar, você acabou de ganhar um paciente. Você acabou de ganhar um paciente, nossa, eu estou apaixonadíssimo por você aqui. Né? O conhecimento que você tem, que tudo que você fala é baseado em ciência. Tá? Baseado em ciência, não é uma coisa que, que pessoa chuta, que é grupo Não, de é muito WhatsApp, estudo. que Não, é é o muito perigo que estudo. acontece É isso, muito gente. estudo. Tá? Puxa vida, eu já sei como é que eu te encontro, mas como é que as pessoas se encontram? Eu, por exemplo, a genética é uma coisa que eu estudo há 10 anos. 10 Eu fui anos. para os Estados Unidos Olha, aprender genética na Nutrigenomics. Então, há 10 anos eu já estudava genética. Por quê? Porque tinha muitos pacientes que eu aplicava a mesma estratégia nutricional, para um funcionava e para outro não. olha, E teve uma hora que a bioquímica, a fisiologia, o metabolismo não me dava essa resposta. Foi aí que eu fui atrás da genética, isso há 10 anos atrás, para você ter ideia. Hoje eu sou referência principalmente na parte de. A gente precisa vir aqui sim. depois falando sobre genética mais voltada para o Vamos marcar, esporte. puxa vida. A Sim. suplementação mesmo, que todo mundo tem dúvida para quem pratica Hum, esporte. Mas hoje eu sou referência no Brasil em sim. nutrigenoma no esporte.
Inclusive dou a aula, né, no curso de pós-graduação, no curso da Plenitude, Sim. né, com a Anne, com a coordenação, de nutrigenoma no esporte. Olha, eu não vou te largar mais, tá? Vou te chamar para um programa de rádio, para o meu programa de televisão, vou te chamar de Vou novo ficar você aqui. aguardando. Não fica aguardando muito tempo, não. Que eu vou te explorar até nossa. Gente, não é exploração para mim. Você fala coisas de um jeito simples, de um jeito fácil, de um jeito gostoso, e coisas que as pessoas precisam saber. Precisam saber isso daqui, você precisa saber, gente. Eu não tenho coisa aqui, nossa, eu já trouxe um monte de gente, já vi muita gente, eu nunca sabia de um monte de coisa que você falou, eu estou impressionado. Impressionante fazer um convite para você. Como é que a pessoa te encontra no Instagram, telefone? Na verdade, eu estou no Instagram, Sim. no @ThaísVerde. Thaís Verde. Nutricionista, Tudo junto? Tem algum ponto aí no meio? Não, Thaís Verde, nutricionista. E TH? lá, TH? THAI, né? Thaís Verde, eu falo que é a cor verde, mas Sim. o I no final, né? Tá. Thaís Verdi, italiana. Thaís Verdi, Verdi, nutricionista. E lá você tem todos os links Vocês têm para que você. seguir essa mulher, gente. Isso é doido. Como é que você passou a vida toda E sem tem seguir o essa meu mulher? site. Site qual é? O site é o www.thaisverde.com.br, porque lá eu disponibilizo e-books gratuitos. Nossa, eu vou vir todo dia agora, virou Tem norma. muita informação Sim. lá, tem o grupo no Telegram também. Sim. Vamos tem marcar meu minha canal no consulta. Vamos marcar minha YouTube. consulta aí com você também. Você volta aqui? Volta, promete? Prometo. Promete? Prometo, Menina, sim. eu tinha feito umas perguntas aqui, eu fiz uma pergunta das 5 que eu tinha deixado aqui. Tá, então dá mais para pelo menos mais dois aqui, mas vou espalhando para programa de televisão, programa de rádio, vou fazer uma enciclopédia com você, você é demais, você é um espetacular. Gente, Imagina, que pessoa, obrigada. né, gente? Que pessoa fantástica, que Obrigada. prazer. Eu acho que o podcast Doutor Bactéria é justamente isso. É um prazer, até para mim, mas eu quero levar esse prazer para as pessoas, né? De conhecer pessoas assim, fantásticas, que se não tivesse, não teria oportunidade. Tá, então, olha, tenho que agradecer do Muito fundo do obrigada. coração, Muito obrigada. agradecer você Feliz de estar existir, aqui. você Obrigada. existir, tá? Você existir e trazer essa informação para a gente, assim, um espetáculo, de um jeito tão simples, fácil, mas com tanta propriedade. Obrigada. Tá? Obrigado, você tem que aplaudir você. Obrigado, gente, tá? Isso daqui é o podcast Doutor Bactéria, gente. Hoje eu estou com os olhos desse tamanho aqui, tá, gente? Então, muito prazer estar com você aqui. Obrigada. Obrigado. E olha, isso daqui é o programa 1. Lá vai ter o 2, o 3, o 4, o 5. Eu vou explorar essa mulher até o tá? Obrigado. Imagina. Obrigado, meu carinho, Obrigada. tá? Então, um beijo para vocês, gente. Fique com Deus. Depois dessa aula aqui de banho, né? Você tem que pegar aí esse nosso podcast, segue a gente. Se você não seguir, segue a gente, toca o sininho, avisa para o grupo de WhatsApp, que você via tanto falando, come isso, toma aquele negócio. Fala, assista esse podcast aqui, tá? Isso é que você vai dar de presente para as pessoas, tá? Então segue a gente, segue a doutora Thaís Verde, nutricionista, né? Eu vou ser um seguidor de tudo aqui dela, né, gente? Tá? Obrigado, tá, gente? Então, obrigado. Tchau, gente. Um beijo para vocês.